Meu nome é Jeremy, e isso aconteceu no auge de outubro, em uma noite fria e de muitos ventos. Eu moro em uma cidade relativamente grande, porém muito pobre e antiga, com prédios do século XVIII. Eu estava entediado com um amigo e decidimos sair para nos divertir por volta das 3 da manhã. Eu sei que sair às 3 da manhã em uma cidade pobre não é exatamente inteligente, mas gostamos de nos divertir. Estávamos entediados de dirigir por aí ouvindo nossa música alta, pois ambos somos fãs de metal, e naquela época tínhamos nossa própria banda. Então decidimos que seria interessante e legal passear pelo cemitério da cidade. Atrás da praça da cidade velha há um cemitério enorme, dividido em dois lados por uma rodovia. Ambos os lados ocupam cerca de 20 acres de terra. Como eu disse, é imenso. Optamos por explorar a parte mais antiga do cemitério. Essa parte é completamente separada do restante do cemitério mais recente, por uma antiga cerca de ferro e um portão. Começamos a caminhar e explorar o cemitério, tentando ler as sepulturas cobertas de musgo. Tiramos fotos e fomos um pouco desrespeitosos. Eu sei que isso não foi legal, mas essas sepulturas têm pelo menos um século, então não havia ninguém vivo para se incomodar, e tenho certeza de que as pessoas nas sepulturas não se importavam muito. Após cerca de 1 hora explorando, sentamos ao lado de uma gigantesca árvore de maçã, no meio do cemitério antigo. Foi quando ouvimos uma risadinha de uma menininha. Eu quero dizer que era muito perto de nós. No começo, pensei que talvez fosse um brinquedo deixado em um túmulo de uma criança ou algo assim. Não sou alguém que se assusta facilmente, então achei que talvez fosse ativado por um movimento ou algo do tipo. Nós dois rimos e apontamos o quão assustador era aquilo. Então continuamos conversando e aproveitando o ambiente. E então, como em todas as histórias assim, tive a sensação de que algo ou alguém estava me observando. Novamente, achei que alguém estava tentando entrar na minha cabeça. Então meu amigo disse que achava que tinha visto alguém nas sombras de uma pequena área arborizada, bem ao lado do cemitério, onde estávamos bem próximos. Nesta hora, nós dois já estávamos bem assustados, então decidimos ir embora. E então, a mesma risada exata aconteceu novamente, junto com o som de folhas sendo pisadas por alguém. Foi aí que saímos correndo. Descemos correndo a colina em direção à parte mais antiga do cemitério, onde meu carro estava estacionado. Nunca corri tão rápido na minha vida. Parecia que aquela risada estava nos seguindo. Entramos em um modo de luta ou fuga, indo o mais rápido possível, sem pensar. Os barulhos atrás de nós pararam quando chegamos ao meu carro. Liguei o carro e saí o mais rápido possível na rodovia, sem olhar. Por sorte, não fomos atingidos. Fomos até o único posto de gasolina aberto naquela hora, para verificar o interior do meu carro. Estávamos ambos comentando o quanto estávamos com medo que algo tivesse acontecido com o carro. Ao chegarmos lá, imediatamente percebemos que as portas traseiras estavam abertas. Tenho certeza absoluta de que nenhum de nós abriu. Não havia razão para abri-la. Olhei nos bancos traseiros, verificando se não tinha nada lá. Entrei novamente no carro e acelerei. Ainda estou confuso sobre o que aconteceu naquela noite. Não tenho certeza se reagimos exageradamente ou o que. Tudo que eu sei é que ainda sinto uma sensação estranha de que algo está atrás de mim sempre que conto essa história. Quando eu tinha 19 anos, meu amigo Sam, que era um grande brincalhão, veio me visitar para relaxar na nossa garagem, como frequentemente fazia durante o verão. Lembro que ele tinha uma garrafa de Coca-Cola na mão, e eu estava comendo chocolate, quando ele sugeriu que fôssemos dar uma olhada naquele cemitério assustador do outro lado da cidade. Foi a ideia mais aleatória do mundo, e eu mesmo disse isso a ele. Ainda assim, não tínhamos aula no dia seguinte, e eu sabia exatamente qual cemitério ele estava falando.
Não sei se deveríamos chamar isso de um cemitério normal. É apenas um pequeno pedaço de terra, com talvez 100 lápides no máximo. As lápides tinham um aspecto arcaico. Toda vez que passávamos lá, não havia sinais de que alguém tivesse visitado nos últimos 10 anos. O local provavelmente remontava a séculos e tinha uma atmosfera super assustadora, cercado por uma cerca bem assustadora de metal e rodeado por bosques dos dois lados, uma estrada de um lado e um prédio abandonado do outro. Tudo no lugar dava arrepios. Foi preciso um pouco de persuasão, mas Sean conseguiu me convencer a querer dar uma olhada também. Ironicamente, o dia estava bem nublado e meio avermelhado, o que acrescentou a atmosfera assustadora. Sam estacionou seu Honda à beira da estrada. Pedi para ele esconder mais, para não sermos óbvios, já que era uma estrada com pouco tráfego e poderíamos parecer suspeitos. Ele parou alguns metros à frente, e nós saímos e atravessamos os bosques, para que nenhuma pessoa que passasse nos visse, entrando no pequeno cemitério. Pular a cerca do bosque foi fácil. Ela tinha uns 3 ou 4 metros de altura. Sam meio que liderou a aventura, pois era principalmente dele a ideia. Ele nos guiou pelo sinistro pedaço de terra e olhamos as lápides arcaicas. Todas pareciam ser do século XIX, e a escrita em alguma delas estava ilegível. Eu sei que parece super bobo e clichê, mas não pude deixar de sentir que estava sendo observado. Comecei a olhar em volta para os bosques. Comentei com o Sam o quão assustador era aquilo, e ele respondeu que sabia. A sensação de ser observado persistia, e eu olhava para os bosques ao redor, procurando algo. Eu disse ao Sam quão creepy aquilo estava, e ele se virou para olhar também. Em seguida, ele foi procurar a entrada do prédio abandonado. Eu disse para ele não fazer isso, que deveríamos apenas ir embora, antes que nos metêssemos em uma encrenca. Fiquei imóvel ao lado da lápide que ele estava olhando, enquanto ele contornava o prédio. Então ouvi um barulho alto, como um tipo de estalo. Olhei naquela direção e vi um homem, mais velho, provavelmente uns 55 anos, cabelos grisalhos, vestindo um sobretudo preto. Acredito que ele estava usando jeans e tinha um bigode, mas isso é tudo o que eu consegui perceber. Então ele abriu a boca e gritou. Não apenas falou alto, ele gritou para sairmos. Ele gritou tão alto que eu jurei ter visto pássaros voando assustados. E de repente, comecei a me sentir tonto e tudo ficou escuro. A próxima coisa que lembro é de ser arrastado pelos bosques. Entrei em pânico, achando que estava sendo sequestrado. Mas quando me virei e me levantei, percebi que era apenas o Sam. Ele estava desesperado e disse para eu segui-lo e correr de volta para o carro. Então não fiz perguntas. Enquanto corrimos pelos bosques, ouvi algo perto de mim. E ao me virar percebi que estavam sendo seguidos por alguém. Então corri ainda mais rápido. Chegamos ao carro dele e ele ligou muito rápido o carro, antes mesmo de quem estava nos seguindo chegar até nós. Sam contou que quando estava dentro do prédio, abandonado, ele encontrou um símbolo de desconcerto pintado no chão, o que é basicamente um sinal satânico. Ao redor dele, havia várias bonecas assustadoras, com botões no lugar dos olhos. Ele não conseguiu ver mais nada no prédio, porque ouviu o velho gritar comigo do lado de fora. Ele veio correndo para me encontrar desmaiado no chão. E viu o homem idoso se aproximando devagar. Ele começou a me arrastar para longe do homem e para dentro dos bosques. Ele literalmente me pegou e me jogou por cima da cerca para me tirar de lá. Voltei rapidamente à consciência, e foi quando saímos correndo. Só desmaiei uma vez na minha vida, e foi naquele momento. Não sei por que desmaiei, mas aconteceu em um cemitério com um prédio de ritual satânico, bem ao lado. O que torna tudo ainda mais estranho.